Amante do terror. Há muito tempo, desde os primórdios do Minecraft, existem lendas e creepypastas a respeito do jogo. A mais famosa entre elas foi, sem dúvidas, o Herobrine, que eu inclusive já fiz um vídeo aqui no canal. Mas com o tempo, Herobrine passou de ser uma lenda que colocava medo nos jogadores para se tornar apenas uma lembrança, uma pura fonte de nostalgia que aquecia o coração dos jogadores, ao invés de amedrontá-los. Apesar de ainda existirem muitas pessoas que acreditam que ele possa existir no jogo, ou ainda têm esperança que a Mojang, a criadora do jogo, ainda vá adicionar essa criatura canonicamente um dia. Mas até lá, fica apenas na memória. Porém, surgiu uma outra lenda lá em 2013, a qual chamavam de o novo Herobrine. Ela não foi tão elaborada quanto o próprio, não teve toda aquela repercussão que geralmente fazia os jogadores criarem várias repercussões e discussões a respeito do que era real e o que não era. Mas, mesmo não tendo tantas discussões, ainda assim ficou bem famosa no mundo do Minecraft. O nome é Entidade 303. Reza a lenda que um dos primeiros funcionários a ser contratado por Notch na fundação do Minecraft havia sido demitido por razões pouco exploradas. Não se sabe se foi causa justa ou corte de gastos, mas o que importa é que ele foi demitido. Só que, assim como grande parte dos funcionários que são demitidos do nada, ele ficou bem estressado e jurou vingança contra Notch, toda a Mojang e até mesmo contra os jogadores do Minecraft, mesmo que eles não tenham nada a ver com a sua demissão de um modo geral. Para ele, se você joga, também é parte disso e merece uma punição, não importando a lógica ou a falta dela. Dizem que não somente ele, mas um grupo anônimo de hackers conseguiu invadir os servidores da Mojang e, consequentemente, conseguiram invadir o jogo. Esses hackers, que atendiam pelos nomes 303mojang.com 303 e Entity.303, criaram um vírus que, através dos arquivos existentes do jogo, poderia invadir o PC dos jogadores e criar arquivos com o nome 303. Esses arquivos em si não eram nada, mas eles simbolizavam que a equipe de hackers já estava no seu PC. Eles não necessariamente faziam um estrago no desktop como um todo, mas faziam nos mundos dos jogadores. Eles corrompiam, destruíam, faziam tudo que tinham direito e não tinham direito. Tudo para atormentar a vida não só da Mojang, mas também dos seus consumidores e clientes, visando acabar de uma vez com o jogo. E toda vez que eles apareciam em algum mundo em que os jogadores estavam ativos no modo multiplayer ou até no single player, eles apareciam com um único personagem, utilizando um avatar um tanto estranho. Era uma figura com um manto branco, com o rosto coberto pela sombra, com exceção dos olhos, vermelhos carmesim, brilhando como os olhos brancos de Herobrine. A intenção com este avatar, acredito que não era dar medo, apesar de ter dado medo em muitos jogadores do passado. A intenção era ser um símbolo que devia ser temido. O primeiro relato de aparecimento da criatura foi feito em um e-mail no Yahoo por um usuário chamado Frank the Miner para um outro usuário chamado Speed. O conteúdo que tinha nesse e-mail era o seguinte: Data: 11 de dezembro de 2013. E-mail: franktheminer@yahoo.com. Assunto: informações sobre a Entidade 303. Mensagem: Olá, Speed. Me chamo Frank. Eu sou um grande fã do Minecraft e já venho jogando por 2 anos agora. Todo dia depois da escola, eu e meu amigo John sempre jogamos no servidor privado dele. Ele era bem noob no Mine, mas como ele era bem de vida, decidiu comprar um servidor privado para que a gente conseguisse jogar no Multiplayer Survival, com mais alguns amigos meus, Vincent e Brad. Um dia, a gente estava em um grupo no Skype, trabalhando em uma grande cidade, que a gente estava construindo fazia 8 meses. A gente estava bem orgulhoso de como tinha ficado. Era localizada em um deserto, então a gente logo chamou ela de Dry Bones. De repente, enquanto a gente estava pegando suprimentos para terminar o hotel que a gente estava trabalhando, John percebeu algo estranho no chat. Os únicos plugins que tínhamos no servidor eram os essenciais, junto de um outro plugin que o Brad achou, chamado de Social Spy. Graças ao Social Spy, parece que alguém chamado de jogador.número 303 usou o comando /stop,
Agora, John estava com ansiedade. Eu conheço ele desde o pré. Ele sempre foi uma pessoa insegura. Então, quando ele viu alguém chamado de jogador não existente tentando fechar o servidor, ele imediatamente pensou que era um hacker. De primeira, eu achei que era só um bug ou alguma coisa assim, e que ele estava sendo paranoico. Mas aí eu lembrei que aquele era um servidor privado. Eu mesmo configurei os plugins e tudo, e mantive o servidor na lista de permissões, já que ele não sabia como fazer isso. Não tinha como ninguém entrar, a não ser a gente. Eu chequei o painel de controle do servidor, e lá mostrava que a gente era os únicos jogadores de lá. Eu tava ficando um pouco confuso. A gente decidiu ignorar e só continuar com a nossa sobrevivência. Depois de uns 20 minutos, eu estava andando com o Vincent para uma floresta próxima pegar madeira, que não era tão próxima na real. Quando, de repente, a gente viu uma figura branca lá no fundo no deserto. Parecia ser um modelo de algum tipo de figura fantasmagórica, que eu consegui ver vagamente que tinha olhos vermelhos. Eu rapidamente tirei uma screenshot e corri atrás dela. Por algum motivo, o personagem do Vincent estava completamente parado. Eu assumi que era só um lag, mas ele não estava respondendo nem na chamada do Skype. Eu chequei o Skype e perguntei se ele ainda estava online, sem resposta. Nesse momento, o Brad estava ignorando a gente, porque estava concentrado no hotel, e o John estava surtando. Eu consegui ouvir a tremulação na voz dele. De qualquer forma, eu abri o Minecraft de novo só para ver que a figura tinha desaparecido, e o Vincent tinha sido desconectado do servidor. Eu tentei chamar ele no telefone, mas sem resposta. Ia direto para a caixa postal. Eu tentei mandar mensagem, mas não enviava. John estava ficando preocupado. Soava até como se ele estivesse prestes a chorar. Brad não estava nem nos ouvindo, estava alheio a toda a situação. Eu finalmente consegui a atenção dele, e ele finalmente percebe o quão peculiar o problema era. Ele teleportou até mim e me ajudou a procurar pela figura branca. Agora, John estava chorando histericamente, pensando que o hacker tinha matado o Vincent na vida real, ou alguma coisa assim. Por algum motivo, a minha tela começou a falhar. Não é normal do Minecraft acontecer bugs desse tipo. Pareceu que estava corrompido, alguma coisa assim. Como se não fosse o ruim o suficiente, o chat começou a spamar objeto invocado com sucesso por jogador.número 303. Eu olhei o chat no Skype e vi que alguém tinha entrado na chamada. Não tinha nome de usuário. E a gente não recebeu nenhuma notificação que alguém tinha entrado na call. John estava só assistindo tudo acontecer. A voz dele estava trêmula, e eu consegui ouvir ele fungando. Honestamente, até eu estava ficando assustado. Brad aparentemente decidiu sair da chamada e desconectar do servidor, provavelmente por conta do tédio. Eu tentei acalmar o John, só que ele só repetia: "Eu não aguento isso! Isso é demais pra mim!" O intruso anônimo no Skype finalmente tinha ligado a facecam. Era muito escuro para ver qualquer coisa. O John ficou muito mais alterado e saiu da chamada e do servidor. Eu não culpo ele. Se ele ficasse mais, provavelmente teria um surto mental. Agora, era só eu e o anônimo. Eu perguntei se tinha alguém ali. Eu ouvi uma voz grave dizendo: "Faça um pedido." Era grave, mas ainda soava como um modificador de voz. Eu decidi mudar para o Minecraft só para ver se tinha mais alguém ali. O chat spamava com sobrecarga de arquivo em um texto vermelho, junto com faça um pedido em texto cinza. Eu então fiquei envenenado com uma poção de cegueira e perdi a minha habilidade de me mover. Eu não conseguia nem desligar meu PC ou sair do Minecraft. Esse player então correu até mim. Pareceu ter uma skin fantasmagórica com olhos vermelhos e uma jaqueta branca. O chat dizia mais uma coisa: "Faça um pedido e diga adeus a seus amigos." A chamada no Skype cai e sai por si mesma, e o jogador me bate no jogo. Meu computador desliga. Eu tentei ligar de novo, mas sem resposta. Eu tentei usar meu telefone, mas a internet tinha caído. Eu esperei cerca de 3 horas antes de ligar meu PC. O papel de parede tinha mudado para um código verde. Eu vi que literalmente tudo, exceto a lixeira, tinha sido deletado do meu PC. Eu desliguei ele e fui usar o notebook. Eu tentei ligar para o John, só que ele não respondia. O mesmo aconteceu com o Brad e o Vincent. Eu decidi ir para a cama e falar com os outros pessoalmente na escola amanhã. Fui para a escola na manhã seguinte e o Brad foi o único que apareceu. Ele disse que os pais do Vin e do John ligaram para os pais dele e perguntaram se eles estavam na casa dele. Aparentemente, eles desapareceram. Não tinha qualquer sinal deles. E a polícia foi até a casa deles para checar se tinha quaisquer pistas, mas sem resultados. Eu decidi cabular a escola e ir até a casa do John. Eu vi a mãe dele sentada na escada, chorando. Eu perguntei se ela estava bem. Ela disse que o John, aparentemente, tinha tirado a própria vida. Não na casa. Provavelmente saiu para acabar com sua vida. Ela me entregou um pedaço de papel que ela achou na mesa do John. Eu li o bilhete com cuidado. "Eu não aguento mais isso. Não consigo dormir. Tenho medo de que ele esteja me observando.
Não posso viver com esse pensamento de que alguém está atrás de mim querendo que eu morra de forma lenta e dolorosa. Desculpa, mãe. Eu te amo. Eu comecei a chorar um pouco quando li aquelas últimas palavras. Eu chequei o verso do papel e, escrito na borda em um texto bem pequeno, tinha uma frase um tanto familiar. Faça um pedido. Depois de 20 minutos reconfortando a mãe de John, eu saí para ver o Vincent. O carro do pai dele estava na garagem, mas ninguém estava em casa. Nem o pai dele. Eu entrei na casa, e o que eu vi no banheiro, escrito no espelho, em vermelho, estavam as palavras: faça um pedido. Foi quando eu percebi que não eram apenas coincidências. Era um problema sério. Não era só um hacker, mas alguém que estava torturando mentalmente suas vítimas e fazendo elas desaparecerem. Se você está lendo esse e-mail, Speed, e encontrar um 303 de novo, eu quero que você feche seu Minecraft e desligue seu computador. Eu não quero que você acabe como Vincent ou John. Por favor, tenha cuidado. Se eu tiver mais informações, eu vou te contatar imediatamente. Boa sorte. Existem outros relatos de aparições da tal entidade 303, mas vamos nos concentrar neste. Então, o que temos com este e-mail? Que Entity 303 não é uma entidade, ou espírito de alguém morto, assim como Herobrine, é uma pessoa. Ou melhor, um grupo de pessoas que conseguem de alguma forma invadir servidores privados ou, quem sabe, mundos single players e fazerem o que bem entenderem nesses servidores. E não só isso, mas de alguma forma conseguem informações sobre os endereços das suas vítimas e passam a persegui-las não apenas no jogo, como também na vida real. Se nos basearmos no e-mail, esse grupo de lunáticos não busca necessariamente matar as suas vítimas, pelo menos não diretamente. Eles procuram te quebrar mentalmente, fazendo você acreditar que não está seguro, tanto no mundo virtual quanto no mundo real. Você está sendo perseguido, onde quer que você vá. Dizem que se você ver coisas estranhas no seu servidor, seja fogo no céu, tábuas de madeira postas aleatoriamente pelo mapa, pedregulhos onde não deveriam existir, encruzilhadas estranhas ou figuras distantes, provavelmente a entidade 303 está no seu computador. O recomendado é fechar o jogo imediatamente e deletar todos os arquivos estranhos que contenham 303 no nome. E mais uma coisa. Faça um pedido.